Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este Evangelho no Lar, este nosso momento de paz. É hora de alimentarmos os espíritos e é muita alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu sou a Cida e eu faço parte da SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na Rua Arnaldo Manicaro, número 1370, no bairro de Campo Grande, cidade de São Paulo. Antes de começar o nosso Evangelho, vamos primeiro para a nossa prece. Agradecemos, Senhor, Deus nosso Pai, por estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome. Colocamos, Pai, todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos em vossas mãos. E pedimos que os vossos mensageiros, espíritos benevolentes, possam vir até nós, visitando os nossos lares, nos trazendo a calma, a paz, a harmonia e a certeza que o Senhor nunca nos desampara. Pai, aliviai todos os sofrimentos, acalmai todas as nossas inquietações. Senhor, abençoai todos os trabalhadores do bem, que todos recebam o vosso poderoso amparo. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o nosso tema de hoje são os itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. Confesso a vocês que esse capítulo número 5 é um dos meus preferidos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a minha filhinha Estela desencarnou, esse capítulo foi muito consolador e muito me ajudou durante todo o luto. E também no final do Evangelho tem uma coletânea de preces. Tem uma prece lá muito bonita, que é nas aflições da vida. As aflições da vida fazem parte da nossa jornada terrena, já que o nosso planeta Terra é um mundo de provas e expiações. No início desse capítulo, nós vimos que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, vamos à leitura ao item número 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas,
que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, muitos dos nossos sofrimentos são consequências das nossas atitudes, da nossa conduta, assim como do nosso pensamento e das palavras que proferimos. Então, quando estamos passando pela vida distraídos, corremos grande risco de entrarmos em desequilíbrio. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pelos nossos sofrimentos. Mas se a pessoa se julga uma pessoa boa, correta e não entende por que vive e passa por tantas aflições, então a explicação estaria fora desta vida, ou seja, nas vidas passadas. Por isso que nós não devemos reclamar, porque nós nunca vamos saber, enquanto encarnados, o que nós fizemos no passado, nas existências passadas. Continuando. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantas pessoas caem por sua própria culpa, por sua responsabilidade? A doutrina espírita não admite a vitimização. Então eu sou coitadinha de mim ou coitadinho de mim, a culpa é dessa ou daquela pessoa, do governo, do vizinho e sei lá eu mais de quem. Na doutrina espírita não existe a vitimização. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas de vida. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Falta aí, gente, retidão, né? Tem que ter freio, tem que ter reflexão. Essa lei dessas consequências que nós sofremos é a lei também do estudo da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, a ação e reação. Nós temos o nosso livre arbítrio e tudo que nós fazemos tem uma consequência. Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. São os melindres que vão arruinando a nossa vida. Quantas doenças e aleijões são o efeito da nossa intemperança e dos excessos de toda ordem, são os efeitos da nossa imprudência. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio,
por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Bom, gente, educar requer tempo e dedicação. Todo filho é uma missão, é uma parceria que nós fazemos com Deus. Deus nos confia um espírito para que possamos encaminhá-lo para o bem. Então, é uma grande responsabilidade. Continuando, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Aqui o que se apresenta é um exame de consciência, é uma reflexão. Para isso, nós precisamos ter um mínimo de humildade, porque a pessoa que se julga perfeita, ela não consegue ter essa conversa sincera com Deus, não consegue examinar-se. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? A humanidade é, assim, num grande número de casos, a autora de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, ou seja, a sua própria imprudência. Somos imprudentes, somos inconsequentes. Nós fazemos escolhas que, no primeiro momento, a curto prazo, não vão acontecer nada de mal, mas lá para frente podem ter consequências funestas que vão nos causar grandes sofrimentos e preocupações. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. A pessoa os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então vejam que aquelas pessoas que ainda são muito materialistas, que ainda estão muito ligadas, às paixões do mundo, elas correm esse risco de estarem vulneráveis a todo esse equilíbrio e a essa infelicidade. Item número 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado, então, pode dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei humana, ela não alcança, nem pode alcançar
a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Deus sabe do coração e do íntimo de cada um de nós. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, a pessoa é sempre punida naquilo em que pecou. Essa punição nada mais é do que a consequência do nosso ato, da nossa atitude, pois Deus não castiga. Deus é amor e bondade, Deus é perfeição, Deus é justo. Então, essa punição é por nossa conta, é devido às nossas escolhas erradas. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência, é aquela luzinha vermelha, né, o alerta vermelho que nos chega e em forma de alerta, que fala assim: ei, olha, presta atenção, você está indo pelo caminho errado. Então, é uma advertência de que Deus nos avisa que nós estamos andando mal. E dão-nos a experiência e nos fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Então, essas consequências fazem com que o nosso discernimento entre o bem e o mal se amplie e, consequentemente, se nós somos humildes o suficientes para aprender com a determinada situação, a nossa evolução também como espíritos também vai aumentando. Nós vamos adquirindo maturidade espiritual, maturidade de vida. Vamos discernindo melhor o bem do mal. E também nos traz o aprendizado da necessidade de nos melhorarmos sempre, todos os dias, um pouco a cada dia, é a perseverança no bem. Com isso, nós vamos evitar um futuro que seja cheio de mágoas, de sofrimentos. Sem isso, nós não teríamos nenhum motivo para nós nos emendarmos, para nós melhorarmos. E confiante, na impunidade, nós retardaríamos o nosso adiantamento e, portanto, também nós adiaríamos a nossa felicidade futura. A experiência chega algumas vezes um pouco tarde e quando a vida já foi desperdiçada. Muitas pessoas só vão despertar lá na frente, na velhice, e algumas nem nessa etapa. Então,
quando as forças já estão gastas, né, a pessoa percebe que a sua vida foi desperdiçada, mas só percebe aquela pessoa que resolveu então aprender com os sofrimentos. Sofrimentos não são para a gente se desesperar, pois Deus quer a nossa felicidade, mas os sofrimentos são aprendizados, são oportunidades de aprendizados. E muitas vezes é difícil para nós assimilarmos essa verdade incontestável. Então a pessoa se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diferente. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ela também diz: perdi a minha vida. Mas, como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que se pode recuperar o tempo perdido, para a pessoa também brilhará o sol de uma nova vida, de uma nova existência após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro, pois todos nós estamos fadados à perfeição. Muitas vezes nós reclamamos que determinada situação é um karma, mas o que é um karma? A palavra karma está na escrita sânscrita, hindu, e ela quer dizer, a palavra karma, ação. Essa ação fica gravada em nosso espírito desde a nossa primeira encarnação. Então, todas as nossas ações ficam gravadas no nosso espírito. A ação se repete quando não aprendemos o que ela tem para nos auxiliar, a nos oferecer. Aprendida a lição, quando nós prestamos atenção e aprendemos a lição, nós resolvemos então o karma, mas ele fica gravado em nosso espírito. E para nós encerrarmos, temos uma frase que sintetiza tudo o que foi dito. Os males mais numerosos são aqueles que a pessoa criou para si, por seus próprios vícios, aqueles que provêm do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, da nossa cobiça, dos nossos excessos de todas as coisas,
Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças, das opressões, da opressão do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 3, item 6. Então, assim, queridos irmãos, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Agradeço a atenção e o carinho de todos vocês. Que Deus os abençoe. Vamos continuar juntos, unidos em pensamento, através da prece, continuando com todos os cuidados, pois a pandemia ainda não acabou e as vacinas ainda estão chegando. Então, vamos continuar em prece e um abraço para todos, muita paz e uma excelente semana. Muito obrigada.